Vamos para a nossa palestra do nosso irmão Juliano, vai falar sobre o Supremo Conclave do Brasil para o rito brasileiro de maçons antigos, livres e aceitos, organização e mais assuntos. Meu irmão Juliano, com a palavra. Em primeiro lugar, boa noite a todos os meus irmãos. Quero saudar a todos. No primeiro momento, ainda não vi os irmãos todos que estão na sala, mas quero saudar aqui meus pares do Supremo Conclave, nossos delegados, enfim, a todos os irmãos que nos prestigiam na noite de hoje. Também é importante, desde já, parabenizar a iniciativa desse grupo, nosso irmão João Dias, nosso irmão César, por essa iniciativa de estar compartilhando, de estar incentivando a cultura, o conhecimento, as informações dentro da nossa ordem. Eu falei tanto de Álvaro Palmeira, né? E já quero começar citando Álvaro Palmeira quando ele dizia que o maçom utiliza as ferramentas do seu tempo para fazer maçonaria. E muito bem, nós temos utilizado constantemente a internet e cada vez mais esses meios que a tecnologia nos favorece para estar justamente fazendo esse trabalho de progresso e evolução no meio maçônico. Como dizem os filósofos, os historiadores, 3 situações aceleram, de certa forma, a evolução da sociedade, da humanidade em todo, que é a revolução, a guerra e a peste. E, com certeza, essa pandemia ela vai ser um divisor de água, pelo menos nas histórias das nossas vidas. Com certeza, nenhum de nós aqui, independente da idade, viveu uma situação como essa. E acredito, sim, que não só como na sociedade, na nossa vida, mas principalmente na maçonaria, essa pandemia vem como um divisor de águas e um certo filtro. Acredito, sim, num certo filtro. Essa pandemia, nós estamos... Se antes nós pedíamos a oportunidade de sermos fraternos, se antes nós tínhamos a carência de instruções, de busca por informações, nos foi dada de uma forma ou de outra a oportunidade de sermos mais solidários com os nossos irmãos, mais fraternos nas atitudes, mas, acima de tudo, nos instruirmos, buscarmos informações, trocarmos ideias sobre determinadas questões, seja do Rio, seja da maçonaria num todo. E aqueles que muitas das vezes a gente via como alguns figurantes na maçonaria, tenho certeza que não aderiram a esses meios, não aderiram a esse apelo. Mas, enfim, vamos começar aqui com o nosso assunto, que é o Supremo Conclave do Brasil. Como eu falei, é um assunto que é de conhecimento de todos os irmãos, então, na verdade, nós vamos bater um pequeno papo. Peço desculpa aos irmãos também. Eu pensei em fazer alguns slides eu vou falar de alguns cargos para falar sobre as vestimentas, mas, infelizmente, eu não tive tempo, porque eu estava fora do município do Rio de Janeiro, sem acesso a computador, enfim. Eu vou falando aqui para os irmãos, mas vou deixar aqui no final o meu e-mail, vou deixar o meu telefone particular do Zap. Se os irmãos quiserem mandar alguma pergunta, que quiserem alguma informação sobre algo que eu possa visitar, até sobre a foto dos paramentos, enfim, estou à disposição dos meus irmãos. Então, vamos lá. Supremo Conclave do Brasil. O Supremo Conclave do Brasil, como todos sabem, é a oficina-chefe do rito brasileiro. Todo rito... Aqui, pelo menos no Brasil, nós trabalhamos dentro do Grande Oriente do Brasil, que é a potência que mais adota ritos no Brasil. Nós temos 7, desses 7, apenas um não tem uma oficina-chefe, que é o rito Shirangi. Ele não tem os graus superiores, só trabalha nos graus simbólicos. Com exceção dele, todos os demais ritos têm a sua oficina-chefe. E o que é a oficina-chefe? A oficina-chefe é a detentora dos arcanos, dos direitos do rito, da imagem, das informações, como bem
colocou nosso irmão de Faria, dos arcanos do rito, fazendo analogia à Arca da Aliança, dos segredos, dos mistérios. Então, isso é de propriedade do Supremo Conclave do Brasil, ou de outro rito daquela oficina-chefe. Tá? Na nossa Constituição, no artigo 1º, na página 6, ele fala: o rito brasileiro de maçons antigos, livres e aceitos, como sistema de cerimônias, práticas e ensinamentos maçônicos de caráter universal, é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica e progressista, assentada na tradição e na evolução. Não divide sua autoridade doutrinária, filosófica e litúrgica, nem a subordina, tendo como princípios basilares os landmarks, o teísmo, a fraternidade dos homens, a obrigatoriedade das presenças nas lojas simbólicas das 3 grandes luzes da maçonaria e por aí vai. Então, eu quis ler para afirmar para os irmãos, para que tenham esse entendimento. Toda obediência para trabalhar num rito, seja lá qual for, a necessidade que sejam feitos, toda obediência simbólica, a necessidade de que sejam feitos tratados. E esses tratados vão de acordo com a forma maçônica que se trabalha em cada país. Nós, na maçonaria do Brasil, nós temos uma forma específica de trabalhar, onde trabalhamos muito mais nos graus simbólicos do que nos graus superiores. Nos Estados Unidos, essa realidade já é outra. As lojas simbólicas, as lojas azuis, elas são abertas muito mais para conferir aqueles graus, mas a grande maioria trabalha nos graus superiores, no rito escocês, no rito de York, no Real Arco. Enfim, então, de acordo com a especificidade de cada país ou de cada obediência, são firmados tratados específicos que atendam às necessidades dessa obediência e atendam também às normas, às leis e regulamentos do Supremo Conclave do Brasil. Mais à frente vamos falar mais especificamente de alguns pontos do nosso tratado com o Grande Oriente do Brasil, que foi assinado em 27 de julho de 1968. Tá? Dos objetivos do Supremo Conclave do Brasil, artigo 2º, na página 8, dedica-se o rito brasileiro ao aperfeiçoamento dos maçons, conciliando a tradição com a evolução, o nacional com o universal e a razão com a fé. Na consecução desse desiderato, adota como atividades o cultivo da filosofia, da liturgia, da simbologia, da história e da legislação maçônica, a filantropia, o incentivo e a prática do civismo em cada país, o estudo de todos os grandes problemas nacionais e internacionais, com implicação no futuro da pátria e da humanidade, tendo como referência a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a igualdade dos estados, a justiça na distribuição dos fatores de produção da riqueza, a solidariedade humana e a ausência de preconceitos em qualquer modalidade, o Estado democrático de direito. Isso já mostra também essa veia do rito brasileiro em estar sempre preocupado com os problemas da nação, pois a maçonaria não tem pátria, mas o maçom a tem. E isso traz a flexibilização de, embora o rito ter esse nome de rito brasileiro, poder ser praticado em qualquer país. Da hierarquia dos graus. Página 10. Então, quem é o Supremo Conclave, meus irmãos? O Supremo Conclave, ele é composto pelos servidores da ordem, da pátria e da humanidade. São os irmãos, graus 33 do rito brasileiro, o Supremo Conclave. Quando os irmãos pegam a sua credencial e olha lá qual a sua oficina, está escrito lá, Oficina-Chefe do Rito Brasileiro, ou seja, o Supremo Conclave do Brasil são os seus graus 33, são os servidores da ordem, da pátria e da humanidade. Dentro desse quadro, aí sim existem cargos, existem núcleos administrativos, e nós vamos passar a falar sobre alguns desses pontos. Mas antes disso eu quero falar sobre a hierarquia dos graus.
O rito brasileiro realiza-se com uma hierarquia de 33 graus, interdependentes, distribuído em 2 grandes segmentos, o simbólico, de 3 graus, e o filosófico, de 30 graus. Ou seja, mais uma vez, eu quero ratificar aqui que o rito brasileiro ele é composto do grau 1 ao grau 33. E as obediências têm é uma permissão da oficina-chefe de administrar e conceder aos irmãos o grau 1, 2 e 3. Ambos compõem unidade doutrinária, filosófica, litúrgica, processada em estágios, sem contradição entre passado, presente e o futuro, porque se dedica a conciliar a evolução com a tradição, o nacional com o universal e a fé e a razão. Os 3 graus 1 a 3 do simbólico constituem a base do rito brasileiro, ministrado por lojas simbólicas em triângulos, em grandes corpos da maçonaria simbólica tradicional. Os 30 graus, do 4 ao 33, de filosofia, integram os altos graus, também denominados de graus superiores ou graus filosóficos, ministrados em oficinas litúrgicas subordinadas ao Supremo Conclave do Brasil. A doutrina do rito brasileiro desenvolve-se em 5 estágios. Os graus simbólicos de 1 a 3 de conteúdo universal, ministrado por lojas ou triângulos que subordinam ao grande corpo da maçonaria simbólica tradicional. O grau de aprendiz cultiva a fraternidade humana. O de companheiro exalta o trabalho que dignifica e liberaliza o homem. E o de mestre, que desenvolve a lenda de Irã e a conceituação da vida de nascer ao morrer. Os graus de mestria superior, do grau 4 ao 14, de cavalaria, do 15 ao 18, orientados pelos sublimes capítulos, promovem o aprimoramento do caráter, os ideais maçônicos, as virtudes e os valores morais do maçom, individualmente, culminando no excelso grau Rosa Cruz. Os graus de missionário, do 19 ao 30, desenvolvidos na competência dos poderosos grandes conselhos de Kadosh, promovem o valor social do homem e o aprimoramento cultural, sobre o quádruplo aspecto artístico, científico, tecnológico e filosófico. Tem como suporte imperativo da cultura moral desenvolvida nos graus anteriores. Os graus de guardião, grau 31 e 32, ministrados por colendos altos colégios, aliam a cultura do civismo ao conhecimento dos grandes mistérios, consolidando o caráter do homem como cidadão. O sumo grau 33, de servidores da ordem da pátria e da humanidade, da responsabilidade do Supremo Conclave, responde pela dinâmica da teoria e da prática, dos princípios e pelo zelo dos arcanos do rito, inclusive quando aos grandes mistérios. Realiza a síntese do humanismo maçônico. Pois então, de forma rápida e direta, através da nossa Constituição, nós já demos o entendimento da ideia do Supremo Conclave. Tá? Como eu já disse, o Supremo Conclave é composto por todos os servidores da ordem, da pátria e da humanidade, dirigido e administrado por um corpo de 33 membros efetivos. Ou seja, o que são os membros efetivos? É importante que a gente fale sobre esses assuntos, pois muitas das vezes nós encontramos alguns irmãos que ficam alheios a determinadas informações. E nós temos que primar. O nosso rito é um rito muito rico de informações. Nosso rito não deve nada aos demais ritos. Assim como os demais ritos têm as suas belezas e as suas tradições, o nosso é cheio de informações. Cabe a cada um de nós conhecer. Eu quero dar um exemplo bem chulo. Eu, quando fui venerável, e um irmão do rito brasileiro levantava na loja para falar e ficava a ordem, eu deixava ele falar a ordem. Porque se é um irmão visitante de outra loja, de outro rito, realmente ele não tem que conhecer, né?
ele não tem a informação do nosso rito. Mas como é um irmão do próprio rito, não tem informações sobre o rito que ele pratica. Quando ele já chega mestre, ele já conviveu no mínimo 1 ano e meio dentro de uma loja. Então o irmão levanta a ordem, faz a saudação e continua a ordem esperando que o venerável... Então nós precisamos entender do nosso, valorizar o nosso rito, valorizar a beleza, as práticas do rito. Eu condeno os irmãos que não cantam o hino do rito, é uma das belezas do nosso rito. Nosso rito tem um hino de entrada, tem um hino de encerramento, então nós precisamos, sim, e como aqui a maioria servidores da Ordem da Pátria e da Humanidade, temos que difundir essas informações, temos que de forma fraterna, né, mas de forma mais incisiva, cobrar essa postura dos irmãos, sejam nas lojas, em nossas lojas simbólicas, nas oficinas, nos corpos superiores, enfim. Então, dentro do Supremo Conclave, existe um colegiado de 33 membros, que são os membros efetivos. Ou seja, só existem 33 vagas para membros efetivos. Por isso que os demais servidores da Ordem da Pátria e da Humanidade, que não constam nesse quadro, têm o título de membros extranumerários, porque eles estão acima desses 33. Ou seja, eles estão acima não, mas eles excederam esses 33 números, então eles passam a ser os extranumerários. Então é bom que os irmãos entendam. Todo membro efetivo é um servidor da Ordem da Pátria e da Humanidade. Assim como o soberano grande primaz é um membro efetivo que foi eleito para ser o presidente durante 5 anos. Então é importante que os irmãos entendam isso. Na nossa Constituição, com relação aos membros efetivos, como eu já disse, esse colegiado ele é responsável por toda essa administração do rito. Dentro desses 33 membros efetivos, em 5 anos, é feita uma eleição, do qual um deles é eleito para o cargo de soberano grande primaz. A eleição é apenas para o cargo, na nossa Constituição, a eleição é apenas para o cargo de soberano grande primaz. O soberano grande primaz eleito, volta a reafirmar, é um membro efetivo que foi eleito para ser o soberano grande primaz. E ele nomeia os demais cargos da Magna Reitoria, dos conselhos, enfim, toda a demais administração. Um ponto importante para que os irmãos também saibam, segundo a nossa Constituição, só pode haver um membro efetivo por Estado, com exceção do Estado onde esteja localizado a sede do Supremo Conclave. Ou seja, hoje a sede do Supremo Conclave ela é localizada no estado do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro é o único estado que pode ter mais de um membro efetivo. Por quê? Para justamente compor a administração, compor a Magna Reitoria, que é um órgão administrativo que trabalha dentro desse colegiado de 33 membros efetivos. A Magna Reitoria, é importante que os irmãos entendam, eu já vi muito membro efetivo dizer assim, eu faço parte da Magna Reitoria. Não, o membro efetivo faz parte do Supremo Conclave. A Magna Reitoria é um órgão dentro dos membros efetivos, compostos pelo soberano grande primaz, que é o presidente, o grande regente, que é o primeiro vice-presidente, o grande orador, que é o segundo vice-presidente, secretário, chanceler, tesoureiro e chefe de gabinete. Então, a Magna Reitoria é composta por esses 7 irmãos. Ok, meus irmãos? Então, a administração é feita dessa forma, pelo soberano grande primaz e os membros efetivos. Além desse órgão da Magna Reitoria, existe a Cúria Osiriana, que é composta também por membros efetivos. A Cúria Osiriana seria o poder judiciário do Supremo Conclave do Brasil. Outros órgãos de consultoria e assessoramento do soberano grande primaz, para auxiliar a ele, é o Conselho Superior de Cultura
a grande consultoria e as grandes comissões, que nós temos a Comissão de Finanças, Relações Públicas e Maçônicas, a Comissão de Ritualística e a de Jurisprudência e Legislação. O Supremo Conclave, como ele tem sua abrangência em nível nacional, o soberano grande primaz nomeia em cada região, em cada vertente, em cada clima, ou seja, em cada região, conforme a divisão que é feita de forma administrativa, ou seja, nos estados que nós temos mais lojas, que nós temos mais obreiros, e o estado também, dependendo da sua dimensão, existem muito mais delegacias do que estados que nós tenhamos lojas, menos irmãos. E aí, para esses estados, o soberano grande primaz também vai nomear os delegados, que são justamente o representante do soberano grande primaz. É importante que os irmãos também entendam isso. Qual é a diferença de representar a oficina-chefe e de representar um irmão que ocupa um cargo? Todo irmão, o delegado, no caso, ele representa o soberano grande primaz naquela região. Tá? O soberano grande primaz representa o rito brasileiro, representa o Supremo Conclave. É ele a pessoa do rito brasileiro. O adjunto do soberano grande primaz, o cargo do grande regente, na ausência do soberano grande primaz, é ele o rito brasileiro. É ele que ele não representa o soberano grande primaz. Ele representa o rito brasileiro por ser o adjunto, como é o grão-mestre e o grão-mestre adjunto. É importante, mais uma vez, que os irmãos entendam, até mesmo porque quando estão representando ou falando em nome da instituição, para que os irmãos tenham isso, os irmãos estão representando o soberano grande primaz, o cargo, não a instituição. Assim como nós, na loja simbólica, quando vamos visitar uma loja simbólica, nós representamos o venerável mestre. A loja, só quem representa é o próprio venerável. Tá? Então, já falei das delegacias, e essas delegacias compostas nos seus vales, elas vão justamente difundir os graus através das oficinas do rito brasileiro, sendo o Sublime Capítulo, o Conselho de Cadócio Filosófico e o Alto Colégio. Cada uma dessas oficinas tem o seu presidente. O Sublime Capítulo vai do grau 4 ao 18, e ele é administrado, presidido pelo Aterzata. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui são as tratativas aos irmãos dentro de cada grau. Meus irmãos, eu tenho certeza que quando alguns irmãos se referem a outros irmãos como amados irmãos, eu tenho certeza que vocês querem demonstrar que amam realmente com grande fraternidade esse irmão. Mas esse tratamento de amado irmão não faz parte do nosso rito. No nosso grau simbólico, na nossa loja, do grau 1 ao grau 3, nós tratamos os irmãos como respeitáveis irmãos. Então, todos nós, ao levantarmos numa loja simbólica, saudarmos o venerável, mestre, primeiro, segundo vigilante, meus respeitáveis irmãos. Né? Nesse respeitável é a forma que nós nos tratamos nos graus simbólicos. Do grau 4 ao 18, os irmãos são tratados como ilustres irmãos. Tá? É o ilustre, a exata, dependendo do grau, muda alguma saudação ou o nome do presidente, mas todos os irmãos do grau 4 ao 18, indistintamente, são ilustres irmãos. No Conselho de Cavaleiro, no Conselho de Cadócio Filosófico, do grau 19 ao grau 30, que é presidido pelo grande prior, a tratativa dos irmãos, os irmãos são os poderosos irmãos. Então não esqueçam, meus irmãos, são os poderosos irmãos, o irmão que é entre o grau 19 e o grau 30. No colendo alto colégio, do grau 31 e 32, são os preclaros irmãos. E
todo servidor da ordem da pátria e da humanidade tem a tratativa de eminente irmão. Tá? Então, já falei um pouco das nossas oficinas, eu agora quero falar de alguns títulos e alguns paramentos do Supremo Conclave. Né? Começar pelos membros efetivos, e é importante para que os irmãos entendam, dar um exemplo a vocês do que é a ideia do pertencimento e da administração de uma oficina-chefe. Ela é composta por esses 33 membros efetivos. Vamos dizer que nós vamos fazer um evento como essas reuniões, as nossas convenções, né? E numa convenção dessa estão presentes 30 irmãos, 30 membros efetivos. Cai uma bomba ali e explode o local. Aqueles 3 membros efetivos que restaram são eles o Supremo Conclave do Brasil. E eles devem se reorganizar, eleger os demais membros efetivos para recompor o Supremo Conclave. Se acabar também os 33 membros efetivos, cabe aos membros extranumerários se reunirem para recompor o Supremo Conclave. Por isso que eu quis frisar bastante. Os servidores da ordem da pátria e da humanidade são o Supremo Conclave do Brasil. Ok? Os membros efetivos ocupam apenas cargos, são eleitos, são efetivados para compor essa administração. Mas o Supremo Conclave é composto pelos seus graus 33. Então, o membro efetivo, seu paramento é o barrete, na cor púrpura, com o manto púrpura, o colar com os 33 brasões, pendente à cruz de Lorena. A comenda do grau 33, porque todo membro efetivo é um servidor da ordem da pátria e da humanidade, então ele tem que ter a comenda que identifica o seu grau, e na nossa Constituição, os irmãos vão ver uma pequena especificidade, e só o manto nível do Supremo Conselho, que é o manto do soberano dos primais, que já é o branco, com barrete branco, também o colar, sendo que a cruz do soberano, porque ele é o grande pontífice, é ele que leva a palavra do rito, ele é como se fosse o Papa, é a cruz papal. Então, a diferença da cruz do soberano para os membros efetivos, a cruz dele é aquela que tem... São três barras. E a episcopal, ou a cruz de Lorena, tem alguns outros nomes, é aquela que é uma e tem 2 barras. O manto dos membros efetivos é exclusivo da utilização dos membros efetivos. Na nossa última Constituição isso foi alterado, porque antigamente os membros eméritos usavam, os membros beneméritos utilizavam, e causava alguma estranheza, porque chegava a ter reuniões que tinham 60 irmãos de manto, e aí não sabia se identificar quem era membro efetivo e quem não era. E outra questão que gostaria de passar aos irmãos: todo membro efetivo ele passa por uma cerimônia, tá? A cerimônia de consagração, de investidura. Então, tem toda uma simbologia desse paramento, da cruz, mas só conhece os irmãos que já foram membros efetivos ou os que ainda são. Toda vez que um membro efetivo... o membro efetivo, ele só utiliza o manto, segundo a nossa Constituição, ele só utiliza o manto nas reuniões do grau 33, ou quando estejam acompanhando um soberano grande primaz em sua comitiva, ou que esteja, através de ato, representando o soberano grande primaz. Então, um membro efetivo, essa informação é importante, e eu depois vou falar também da questão do tratado, que aí vamos falar sobre a forma da utilização dos paramentos. Então, o membro efetivo ele só vai utilizar, segundo a nossa Constituição, o manto nesses três momentos.
nas cerimônias do grau 33, da reunião do Supremo Conclave, quando estiver na comitiva do soberano grande primaz, ou quando estiver representando o soberano grande primaz através de ato. Estando em loja simbólica, o traje, além dos trajes de membro efetivo, o irmão tem que usar o avental de grau 33, o avental de servidor da ordem, da pátria e da humanidade. Ok? Então, esses são os paramentos. O tratamento que se dá a um membro efetivo é o tratamento de sereníssimo irmão. Então, muitas das vezes, irmãos, eminente irmão, poderoso irmão, amado irmão. Nós temos que o Grande Oriente do Brasil, assim como ele tem as suas faixas de graus e de tratamentos, o Supremo Conclave também tem. Então, nós temos que respeitar. Não é por vaidade, meus irmãos. Eu sou ferrenho nessa situação. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a minha escola, com relação a graus superiores, foi o Supremo Conselho do Grau 33 de Jacarepaguá. Durante 8 anos eu trabalhei lá e fui secretário executivo lá também. Né, o Supremo Conselho de Jacarepaguá, do rito escocês, ele é considerado o terceiro ou quinto, eu não sei como é que ainda está, maior Supremo Conselho do rito escocês do mundo. Né, ele já presidiu no ano de 2000 a Conferência Mundial do Rito Escocês. Então, um pouco desse know-how, dessa forma de se trabalhar com oficina-chefe do Rito, eu trouxe disso. Eu só estou justificando essa parte porque hoje, felizmente, desde 2018, eu tenho a alegria de ocupar o cargo de regente. Mas eu sempre fui um defensor ferrenho dessas observações que eu faço. Mesmo antes de ocupar esse cargo, eu sempre... Está aqui o irmão Dourado, eu escutei no começo alguém saudar, acredito que o nosso irmão Dourado esteja aqui conosco. O irmão Dourado sabe que eu sempre fiz questão de pontuar, né? Como quando o soberano vai visitar uma loja, um grão-mestre, sempre falo isso nas minhas palestras, os irmãos ficam perguntando, recebe com honras, não, perdão, ritualisticamente ou vai entrar sem ritualística? Meus irmãos, quando a gente recebe o presidente da instituição, você não recebe o Ney Inocêncio, você recebe a instituição. Quando você recebe o Múcio, o Ademir, você não recebe o Múcio ou o Ademir, você recebe o Grande Oriente do Brasil. Né? Então a diferença é como essas pessoas se colocam nos seus cargos. Mas todo cargo tem a sua hierarquia, tem a sua liturgia. E de tanto cair no desuso dos irmãos não praticarem, quando chega uma autoridade, muitas das vezes na loja fica, e agora? É com espada? É com vela? É 3 de um lado? É 4 do outro? Como é que faz? E os irmãos acabam não sabendo fazer. E a nossa ordem tem as suas liturgias. Nossa ordem, o irmão não quer saber de ritualística e liturgia, ele procura o Rotary, o Lions, mas nós temos que levar as nossas tradições à frente. É muito triste quando chega um grão-mestre, chega uma autoridade, chega o primaz, e as pessoas não valorizam essa presença, né? não valorizam essa representatividade dentro daquela oficina, que traz o prestígio, não fazendo daquela autoridade, daquela pessoa melhor do que os demais, longe disso. Mas, como eu estou dizendo, todo cargo tem a sua liturgia. Né? Assim como quando você recebe o Jair Bolsonaro, você recebe o presidente da República. Você pode ter todos os seus problemas contra o Bolsonaro, mas ele é o presidente da República Federativa do Brasil, assim como os representantes de cada oficina-chefe, de cada obediência simbólica. Então, mais um ponto que eu deixo aqui para reflexão e também para que os servidores da Ordem da Pátria e da Humanidade, nossos delegados aqui, possam levar essas informações e praticar nos seus vales, nas suas regiões. Porque hoje somos nós que ocupamos esses lugares, mas amanhã serão os irmãos. E é importante que os irmãos saibam como agir com esses protocolos.
Então, vamos lá, já falei dos membros efetivos, do tratamento. A segunda classe, a outra classe de membros é o de membro extranumerário, ou seja, como eu já disse, todos aqueles que excedem o número de 33 membros efetivos são os membros extranumerários. E o seu tratamento é de eminente irmão. O seu paramento é o barrete, bordô, a alfaia, o avental do grau 33, o medalhão, a comenda do grau 33. Há 4 anos atrás foram criadas comendas dos graus, né? Eu posso falar mais para frente sobre a questão da utilização da comenda, de alfaias e de paramentos. Mas então essa é a tratativa do membro extranumerário. Outra classificação que nós temos é o de membro emérito. O traje do membro emérito, ou seja, quem é o membro emérito? É todo membro, é todo irmão que foi membro efetivo e foi reclassificado por algum... Às vezes o irmão mudou de estado e por outro estado que ele foi já tinha membro efetivo, ele não pode ser. Ou ele pediu afastamento, ou ele ocupou algum cargo que não condizia, não era compatível com o cargo de membro efetivo, ele é reclassificado, ou seja, ele ganha uma outra classificação. Ele passa a ser membro emérito, e os seus paramentos são os de membro do grau 33, que é o de servidor da ordem da pátria e da humanidade. O tratamento desse irmão é de excelente irmão. Outra classe de membro é o de membro benemérito. Tá? Os membros beneméritos, eles são os irmãos que têm mais de 25 anos de grau 33, ou segundo a nossa Constituição, ou por concessão do soberano grande primaz, ou seja, o soberano grande primaz, a sua sapiência, pode conceder a um irmão o título de membro benemérito. Qual é o tratamento do irmão benemérito? É sapientíssimo irmão. E ele vai utilizar tratamentos também de grau 33. A diferença é que o seu barrete é aquele barrete azul royal, aquele azul caneta, é um azul mais forte. No alto colégio, os irmãos delegados, né, são os representantes do soberano grande primaz dentro das regiões, das delegacias que são criadas de forma administrativa em cada estado, e vão utilizar o barrete verde, a alfaia bordô e o avental com o símbolo do Supremo Conclave e a bandeira do estado ao qual ele pertence, né, ao qual ele é delegado. No alto colégio, o paramento do egrégio mestre é a alfaia. É uma alfaia branca e tem o símbolo do grau 31 e do grau 32. O irmão que é grau 33, e o irmão vai utilizar o avental e a comenda do grau que ele esteja. Né? O irmão que é presidente do grau do alto colégio, ele tem que ser, no mínimo, grau 33. Então, ele vai utilizar o barrete também e vai utilizar o avental. A diferença é que a alfaia, ele vai utilizar a alfaia de egrégio mestre. No conselho de cadastro filosófico, o irmão também, para ser presidente, tem que ter o último grau daquela série. Ou seja, então o irmão vai ser sempre um grau 30, no mínimo. E ele vai utilizar também uma alfaia, sendo que é da cor negra, preta, a alfaia, e também tem o símbolo de cada um dos graus iniciáticos nessa série, que é o grau 19, 22, 26, 29 e grau 30. No capítulo, o artesata, ele vai utilizar também a alfaia, a alfaia é rosa e tem o símbolo, eu não sei, esse rosa aí eu ainda vou pesquisar. Eu aproveito até que tem aqui os irmãos. Eu não sei se isso foi porque todo mundo ri muito quando fala desse rosa, mas de forma que nos rituais, não sei se foi pela cor, na gráfica ou pelo tempo, eu sei que a questão que hoje o alfaia
utilizado é uma alfaia rosa com bordado dourado e os símbolos do grau 4, 9, 14, 15 e 18. Eu disse, e aí esses são os paramentos dos cargos que existem dentro do Supremo Conclave. Existe também agora o assessor do Soberano Grande Primaz, que ele utiliza uma alfaia verde, e todo assessor do Soberano Grande Primaz, ele é um grau 33, então ele utiliza a estola com o símbolo do Supremo Conclave e as iniciais do cargo de assessor especial do Soberano Grande Primaz. Com relação à dalmática, como os irmãos bem sabem, o que difere a dalmática do balandral é que o balandral, para o simbolismo, ele acaba sendo um subterfúgio, né? É uma forma dos irmãos fugirem do terno. Nos graus superiores, a dalmática não, ela tem um sentido litúrgico, ela tem uma liturgia, e ela só pode ser utilizada pelos irmãos na oficina ao qual ele pertence. Ou seja, ele não pode visitar uma outra oficina que ele não seja membro e utilizar uma dalmática. Tá? A dalmática, como todos sabem, ela é branca com as suas borlas, a sua bainha do grau 4 ao 30 é da cor preta, e no grau 31 e 32 é aquela que também os graus 33, quando querem usar, é com a bainha vermelha. Quando os irmãos estão com a dalmática, o único paramento que vocês devem usar é o medalhão, é a joia do grau que os irmãos pertençam, que o irmão esteja, ou seja, aquele colar verde e amarelo pendente à joia do grau. Se o irmão é grau 4 do 4, se o irmão é grau 33, o seu medalhão do grau 33. Mas não se usa dalmática com aqueles paramentos todos. Ok, meus irmãos? Os irmãos que estiverem de terno podem utilizar a comenda vai substituir, assim como a joia substitui os paramentos, ou seja, o irmão no grau 4 ele não precisa comprar o avental, a alfaia e utilizar, ele pode utilizar a comenda e a joia pendente do grau que ele esteja, e assim sucessivamente, desde que esteja devidamente trajado com o terno. Então, eu acredito que seja isso. Já falei sobre administração, espero que os irmãos, já ocupei aí 45 minutos. Falo desse assunto com grande alegria, gosto disso, gosto do que eu faço. É muito salutar esse espaço para que essas dúvidas sejam tiradas, mas, acima de tudo, o mais importante é que cada um dos irmãos saiam daqui com essas aspirações, esse desejo de ser também um arauto dessas informações, de trocar, de elevar o nome e as práticas do nosso rito. Tá? Então, desde já agradeço aqui a atenção, o carinho de vocês, muito obrigado a presença de todos os grandes amigos, porque, embora eu tenha apenas 37 anos de idade, eu sou um homem de muitas amizades, pois estou na ordem maçônica desde os 12 anos de idade, quando me iniciei na ordem Demolei. Meu avô era maçom, tive a felicidade de ocupar uns cargos na ordem Demolei e também na maçonaria, que me deram essa possibilidade de viajar e ter vários irmãos. Então, hoje eu tenho aqui, felizmente, eu estou vendo aqui que nós já estamos quase com 100 irmãos, vejo delegados, vejo aqui presidentes de oficinas, vejo grãos-mestres aqui, temos aqui nosso irmão, que eu já pude passar aqui, o irmão Davi, que é grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Mato Grosso do Sul, enfim, meu irmão Dourado, que sabe do apreço, do carinho, da admiração que eu tenho por ele, e outros grandes irmãos que eu tenho aqui. Muito obrigado aí, e se eu puder esclarecer alguma dúvida, mas também desde já adianto que eu vou deixar meu contato aqui, os irmãos que quiserem também entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Parabéns, meu irmão. Senhor Araújo, de Feira de Santana. Pois não, meu irmão. Dizer quantos, aqui no Brasil, quantos graus de 33 somos aqui no rito brasileiro? Meu irmão, um número que eu posso trazer ao irmão, mas eu não posso te atualizar
sobre a condição de regularidade desses irmãos. Mas no grau 33 já foram concedidos 5.800 investiduras ao grau 33. Atualmente, nosso cadastro está em 10.000. Tá? O cadastro do Supremo Conclave está no número 10.300 e alguma coisa. E aí eu já aproveito esse espaço aqui, foi bom o irmão Adenor, nosso irmão Araújo de Feira de Santana, entrar nesse assunto, já aproveito esse espaço para solicitar encarecidamente a ajuda dos irmãos. Todos sabem que o Supremo Conclave vem passando por alguns ajustes administrativos e recentemente nós estamos implantando um novo sistema. E para que esse sistema funcione de forma efetiva e eficiente, é necessário que todos os irmãos se recadastrem ou se cadastrem nesse sistema. O link eu tenho colocado no grupo dos graus 33, dos delegados, mas é importante, porque a partir do momento que esse sistema já estiver implantado, muitas situações vão melhorar na questão administrativa do conclave. Ou seja, primeira questão, os irmãos vão receber as informações do Supremo Conclave direto, através de WhatsApp, e-mail, correspondência. A anuidade vai para a casa do irmão com carnê, com boleto. O irmão vai poder entrar e se cadastrar no sistema. O presidente da oficina vai comunicar as iniciações para o delegado através desse sistema, gerando o seu boleto, e ali o delegado já vai receber essas informações sem burocracia, sem necessidade de papel, de documento, vai minimizar os erros. Por quê? Se tiver erro, foi o irmão que errou o seu próprio nome quando preencheu. E a partir daí o computador que vai imprimir direto seu diploma, sua credencial, vai emitir no almoxarifado, enfim. É um sistema muito bom que já é praticado em outros lugares, né? Eu já trabalhei com esse sistema, enfim, mas para que ele tenha essa efetividade, é necessário que os irmãos colaborem conosco. E aí o delegado vai conseguir fazer esse censo, quantos irmãos 33 tem na região dele, quantos ativos, quantos falecidos, quantos irregulares, quantos 33 no Brasil, quantas lojas. Isso tudo nós vamos ter de forma bem próxima da realidade. Tá ok? Obrigado aí pela pergunta. Juliano, já me ajudou nesse gancho. Juliano, aqui é Márcio Pereira, eu sou da loja Grão Sodré. E eu queria te fazer uma pergunta, pedir, por favor, para você esclarecer melhor para mim, que eu me distraí um pouquinho aqui, com relação ao uso das alfaias, uso dos paramentos do grau 33 numa sessão de grau 3, por exemplo, ou de grau 1. De grau 1. Eu, por exemplo, sou grau 33. Eu posso usar os meus paramentos de 33 numa sessão de grau 1, numa visita a alguma loja em qualquer lugar desse Brasil? Obrigado, meu irmão Márcio, pela pergunta. E foi bom que você me lembrou, porque eu disse que ia tratar sobre isso e acabei pulando essa parte. Eu não tinha notado aqui. O que acontece? Isso aí vai ser normatizado conforme os tratados. Tá? Porque, como eu disse, cada obediência, para trabalhar no rito brasileiro, faz um tratado junto com o Supremo Conclave. No Brasil, nós temos tratado com o Supremo, o Grande Oriente do Brasil, e recentemente assinamos com o Grande Oriente do Rio de Janeiro, que é filiado à Comab. O que diz no tratado? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque com a Grande Loja nós não temos tratado. Então não adianta o irmão chegar lá paramentado, que se eles quiserem barrar o irmão não vai poder, porque nós não temos esse tratado. Mas no nosso tratado com o Grande Oriente do Brasil, e que é a mesma versão que foi feita com o Grande Oriente do Rio de Janeiro, ele versa o seguinte: há uma reciprocidade nas tratativas e nas classificações, nas faixas etárias, nas faixas do Grande Oriente, ou seja, faixa 7, faixa 6, faixa 5, e assim também é feita com o Supremo Conclave. Então, a primeira questão é o seguinte, para que os irmãos entendam:
como é feito esse tratado de reconhecimento, as mesmas tratativas, a mesma liturgia que se dá ao grão-mestre geral é dada ao soberano grande primaz, ou seja, ele é tão soberano quanto o soberano grande primaz, o soberano grão-mestre. O cargo de grande regente com o grão-mestre geral adjunto, e assim sucessivamente os outros cargos dos delegados, equivalendo aos grãos-mestres, aos secretários estaduais, né? E isso também para a recepção, para a questão da recepção em lojas simbólicas. E agora, com relação aos paramentos, os irmãos só devem se paramentar visitando uma loja simbólica se estiver na comitiva do soberano grande primaz ou se tiver com um ato para representar naquela cerimônia. Ou seja, os irmãos que são de uma loja simbólica que tem graus, eles só podem trajar o paramento do grau dele se ele estiver na comitiva do soberano grande primaz naquela visita ou através de ato representando. Então ele vai estar paramentado de acordo com os graus superiores. Assim como o grão-mestre, os secretários estaduais, o grão-mestre geral, o grão-mestre adjunto, quando visita o Supremo Conclave ou uma oficina, ele goza das mesmas prerrogativas, devido a esse nosso tratado. Então, assim o é com o Grande Oriente do Brasil. O irmão, para estar no Grande Oriente do Brasil paramentado, é com essa condição. No Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro também é dessa forma. Isso serve para todos os irmãos. Irmão Juliano, é Valnei Feira Santana. Diga, meu irmão Valnei. Tudo bom? É isso aí, eu também tinha aprendido isso. Uma dúvida que eu tenho é porque certas horas ele se incomoda um pouco de vestir no grau 33, usa-se a dalmática apropriada, e usa o colar. E de vez em quando os irmãos me criticam, porque eu uso, mas eu disse, meu irmão Ney Inocêncio, se eu não me engano, meu Ney Inocêncio disse que eu poderia usar. Agora, quando se fala que vai fazer uma iniciação, uma sessão especial, a gente do grau 33 deve ir de paletó com todos os seus paramentos. Mas eu vi o irmão falar aí, você pode usar a dalmática e o colar e a medalha do... o medalhão, né? É o medalhão, na verdade, aquele dourado pendente, o símbolo do Supremo Conclave. Não é aquele colar... É aquilo ali. Não é permitido? Não. Agora... E veja bem, meus irmãos, essas informações que eu estou trazendo, ela é de acordo com a última Constituição, que foi de 2019. Tá? Então, realmente, nosso irmão Valnei está dizendo essa questão da dalmática, que até então nosso irmão Ney autorizava, porque na Constituição anterior falava dessa forma. A questão do manto, que alguns membros eméritos, beneméritos utilizavam, a partir de agora não utilizam mais. Então foi só uma mudança administrativa também, que agora nós temos que nos adequar. E por isso nossos delegados, nosso irmão Valnei, que é tesoureiro das oficinas lá de Feira de Santana, ou seja, vão difundindo aos poucos essas informações para que a gente possa unificar e padronizar a forma de apresentar os nossos trabalhos, a nossa liturgia. Mais algum irmão deseja fazer? Não, meu irmão Zé Vitorino. Seguinte, é que o irmão aqui toda vez só com os paramentos do Supremo Conclave, no entanto, sem avental. E o nosso ritual, na página, se não me falha a memória, 36, fala que é admitido qualquer traje, é admitido qualquer paramento, desde que esteja com imprescindível avental. Essa resposta. E eu prometi para o nosso venerável que qualquer hora dessa a gente resolveria isso. E a oportunidade nos apareceu agora. Sim. O que eu posso responder ao irmão? Eu posso dar duas respostas ao irmão. A primeira resposta, que para mim seria a mais lógica, o que vai regulamentar isso é justamente o tratado assinado entre o Grande Oriente e o Supremo Conclave. O que diz o tratado? Que no Supremo Conclave, o soberano grão-mestre é recepcionado com os seus paramentos. Qual é o paramento do soberano grão-mestre?
alfaia, avental e os punhos. E aí, no mesmo tratado, diz que o soberano grande primaz e os seus representantes são recepcionados com os seus paramentos. Qual é o paramento? É o barrete, o manto e o colar. Ponto. Né? Isso também acontece no rito escocês. No rito escocês é o avental e só aquela faixa, enfim. Mas para evitar esses problemas, porque infelizmente os irmãos acabam não tendo acesso a essas informações. E tem muitos irmãos que infelizmente são muito indelicados, não gozam da fraternidade, enfim, outras questões a mais. E aí também não buscam e querem, parece que se sentem incomodados com os paramentos, essas situações todas. O irmão Ney Inocêncio, no último edição também da Constituição, como eu já disse aqui, todo irmão, membro efetivo, que estiver representando ele numa loja simbólica, deve utilizar o avental do seu grau. Então, a partir dessa última Constituição, todo membro efetivo que estiver visitando uma oficina simbólica deve trajar o avental do grau 33, que é o grau do membro efetivo. Ok, meu irmão? Boa noite. Ô, Mota, nosso como grande regente. Como vai? Trabalho do nosso grande primaz sobre o rito brasileiro. Boa noite a todos, meus irmãos. Em todos esses anos, né, de primazia, e tenho visto o empenho do nosso grande regente, agora atual, Juliano, na divulgação do rito brasileiro. Eu queria saber qual seria o nosso status hoje do rito brasileiro a nível Brasil. A gente sempre viu o rito brasileiro como um segundo rito no Brasil. Como é que está esse status, vamos dizer, esse BOP? Nós hoje continuamos como um segundo rito? Como é que está essa divulgação, já que o rito brasileiro hoje, e sempre, né, através do nosso primaz, em toda a sua divulgação, e o regente vem trabalhando muito com relação a tudo isso, né? Como é que está nosso status a nível Brasil, o rito brasileiro? Então, meu irmão, ainda continuamos, segundo a estatística do Grande Oriente do Brasil, continuamos sendo o segundo rito mais praticado, né? Num estado como a Bahia, o rito brasileiro é dominante, é o rito mais trabalhado nas lojas. Nós estamos em outros países, né, seja com delegacias ou até já com o Supremo Conclave. O rito brasileiro já é praticado na Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, já temos tratado com o Grande Oriente do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, a Grande Loja lá trabalha lá num rito brasileiro também, mas isso continua de alguma forma. Eu vejo um pouco diferente essa situação, né, meu irmão Mota? Eu entendi a pergunta do irmão. Muitas das vezes, se preocupar a quantidade de loja simbólica, você não está falando do Supremo Conclave, porque tem estados que tem 10 lojas simbólicas do rito brasileiro e não tem um capítulo, porque os irmãos não fazem grau conosco. Então, eu acredito sim que a gente tem que mudar um pouquinho. É claro que é importante essa amizade, difundir os graus, mas muito mais importante do que ter lojas simbólicas a gente levar para os irmãos da maçonaria num todo, que para pertencer ao rito brasileiro, basta ser mestre maçom de qualquer rito. Porque muitos ficam, mas eu sou da Grande Loja. É mestre maçom regular? Pode fazer os graus conosco. Mas eu sou do rito de York. É mestre maçom regular? Pode fazer o grau conosco. Então, assim, o número nosso vem crescendo também gradativamente. Então, esse dado, às vezes, não confere muito com a questão da quantidade de lojas. Mas, atualmente, o último censo que eu recebi do Grande Oriente, nós estamos com 340 lojas ativas do rito brasileiro no Grande Oriente do Brasil. Esse número de número de lojas fundadas, eu acho que ele passa de 500, mas atualmente ativas são 340, 350 lojas.
Quer dizer, é importante nós abrirmos também frentes nos graus filosóficos do rito brasileiro, logicamente. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, a gente trabalhando com os Estados Unidos, né? O maior supremo do rito escocês do mundo é justamente a jurisdição norte e jurisdição sul dos Estados Unidos. Sendo que nos Estados Unidos você não encontra uma loja simbólica do rito escocês. Por quê? Porque a tradição deles é trabalhar nos graus simbólicos na Blue Lodge, né? Nas lojas azuis, naqueles ritos no rito de York. E só trabalham nos graus superiores ou nos graus filosóficos a partir do grau 4. Então é o que eu falo. E aí o que você diz ser o rito escocês? Né? Justamente esses graus superiores. É importante, assim, volto a frisar, é muito importante, tanto é que a gente constantemente faz questão de estar presente nas obediências simbólicas, está sempre mediando de forma fraterna a nossa convivência, a harmonia entre as lojas. Eu tenho certeza, pelo conhecimento, com certeza, dos irmãos, que o nosso irmão Ney Inocêncio é o chefe de oficina de rito que mais frequenta lojas simbólicas, independente do rito, aonde você convida o irmão Ney Inocêncio, ele faz questão, ele ajuda a fundação de loja, ele incentiva a fundação de loja. Mas sabemos disso, né, meu irmão? É verdade. Sim, exatamente. Isso é uma realidade e foi isso que proporcionou essa grande difusão do rito brasileiro. Foi a figura do nosso irmão Ney Inocêncio. Embora o rito tenha grandes atrativos, mas quem difundiu foi justamente o nosso irmão Ney Inocêncio, viajando esse Brasil todo, com vários outros irmãos, vários outros nomes do rito brasileiro, mas que levaram a beleza do rito através das lojas simbólicas, através do Grande Oriente do Brasil, principalmente. Ok? Eu comungo disso, que eu participei de várias comitivas, vigiando a inocência, alguma coisa, né, de uma forma bastante pequena, e hoje eu sou do Sul Fluminense, né? Eu espero contribuir de alguma forma aqui para que o rito cresça, né, de forma filosófica. Eu queria entender, aqui o Sul Fluminense acho que há uma carência um pouco grande do grau filosófico. Tomara que eu possa contribuir de alguma forma aqui para o grau filosófico no Sul Fluminense do Estado, né, que é onde eu atualmente resido. E quero só finalizar e parabenizar o irmão Juliano, nosso grande regente, pela excelente, fantástica palestra. Parabéns, meu irmão. Eu sou seu fã. Mas, meu irmão. Juliano. Boa noite, meu irmão. José Antônio de Varginha. Diga, primeiro, Juliano, parabenizar aí, como sempre, as suas brilhantes palestras. Foi muito esclarecedora a sua palestra, fantástica. E só exemplificando aí com relação a irmãos de outras potências. Então, Juliano, eu queria, aproveitando essa oportunidade, nós sabemos, mas você falar um pouquinho mais da facilidade que tem para fazer o reconhecimento de graus de outros ritos. É muito simples, que eu gostaria que você falasse sobre isso, aproveitando este grande público que está na sala hoje. Parabéns pela apresentação. Ok, obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, o rito brasileiro, ele tem uma proximidade, né, por questões históricas, muito forte com o Grande Oriente do Brasil. Por isso, nós também somos partidários da pluralidade de ritos. E o que isso quer dizer? O irmão, ele pode fazer a quantidade de ritos que ele quiser. Ele não é porque ele iniciou no rito escocês que ele vai fazer só o rito escocês, ou que ele é do brasileiro, vai fazer do rito brasileiro. Então, nós incentivamos, sim. Eu costumo até falar, às vezes, eu fiz do rito escocês, fiz a Dona Eramita, fiz do rito de York, né, do York americano, enfim, e sou do rito brasileiro. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente conhece da história da maçonaria, que os ritos nada mais são do que formas diferentes de se contar a mesma história.
tudo é maçonaria, tudo é grau, mas cada um a partir do seu prisma, da sua perspectiva histórica ou filosófica. E então, como o nosso irmão delegado lá de Minas falou, nosso irmão Freitas de Varginha, os irmãos, isso serve para os nossos delegados, outros irmãos aqui que estejam nos assistindo, que sejam membros de outros graus, de outros ritos, que estejam já fazendo as iniciações ou já tenham concluído a série de ritos, nós também temos tratados com alguns e fazemos reconhecimentos do outro. Então, por exemplo, o rito escocês e o rito adoniramita, que tem 33 graus, nós temos a equivalência dos graus, ou seja, se você é grau 18 lá, você preenche a nossa ficha cadastral, comprova a sua regularidade, comprova o seu grau através do diploma, da sua credencial, tem algumas taxas e você é recepcionado na oficina da sua região a partir daquele grau e dali em diante continua a série dos graus. Se você já é um grau 33, também é feito da mesma forma, você vai fazer também uma cerimônia de recepção no grau 33, vai receber o material de todos os graus anteriores, os rituais, vai receber diploma, os materiais pertinentes e vai pertencer também ao Supremo Conclave do Brasil. Ok, meus irmãos? É feito sempre uma cerimônia no grau, é sempre feita uma cerimônia de recepção e regularização no grau em que o irmão esteja nesse outro rito. Cabe salientar que no rito moderno nós temos um tratado com o Supremo Conselho do Rito Moderno Antigo, que não é esse do irmão Ruas, né, porque é um tratado bem antigo, que agora tem até que ser revisto, porque esse outro Supremo perdeu o reconhecimento do Grande Oriente do Brasil e atualmente é o Supremo Conselho do irmão Ruas, mas o tratado que nós temos com o rito moderno de equivalência, porque lá o rito, na época que foi feito o tratado, só tinham 7 graus, depois criaram o 8º e o 9º. Então, no 7º grau, nós reconhecemos no Supremo Conclave o grau 18, ok? O irmão que é grau 7 do rito moderno pode ser recepcionado no grau 18 do nosso rito. No rito de York, do Real Arco, como não tem equivalência entre a série dos graus, o tratado que nós temos com o Supremo Capítulo de Maçons do Real Arco versa que todo irmão que é mestre de marca, que é o primeiro grau lá da série do Real Arco, ele tem isenção para iniciar no grau 4 no Supremo Conclave. E todo grau 4 do Supremo Conclave pode ter isenção para iniciar no grau de mestre de marca no Real Arco. Então ainda tem mais essa informação aí para os irmãos. Muito bem. Obrigado, Juliano. O Juliano, meu irmão Daniel Erdi, queria fazer uma pergunta. Pois não, meu irmão Daniel. Oba, boa noite, meus amados irmãos. Meu nome é Daniel Erdi, eu sou do Grande Oriente do Rio de Janeiro, né? O Gorge, filiado aí a Comab. Eu sou do rito escocês antigo e aceito, venerável mestre de uma loja, e estou como venerável mestre interventor de uma loja do rito brasileiro, né, lá no Gorge. É a primeira loja do rito brasileiro a qual nós vamos aí trabalhar junto aí ao Supremo Conclave do Rio de Janeiro, né? Para mim está sendo uma experiência nova, né? Venho de um rito aí diferente, aprendendo o rito brasileiro aí para trabalhar como interventor dessa loja, e já estou completamente apaixonado pelo rito brasileiro. Lamento não ter conhecido o rito brasileiro antes, né? Até os membros da minha loja estão falando, venerável, não vai pular depois para a loja do rito brasileiro, não. Eu falei, muda poxa, o rito da loja, muda o rito da sua loja. Então mais ou menos por esse caminho aí. Meu irmão Juliano, eu gostaria de saber um pouquinho, tá, sobre a difusão do rito brasileiro pelo mundo, porque nas minhas pesquisas eu vi, né, que o rito ele começa a ser praticado em alguns outros países, mas o que eu não consegui compreender muito bem sobre essa questão dele ser praticado em outros países ele toma a nomenclatura daquele país específico, por exemplo, Portugal, ele vai para Portugal e ele modifica o nome para rito português, ou ele continua com o rito brasileiro e adota algumas questões específicas daquele país, por gentileza?
Então, meu irmão, ele, como é um rito nacionalista, ele é sempre o rito brasileiro. Então, ele vai ser o supremo conclave do rito brasileiro no Paraguai, como nós temos já no Paraguai, nós temos o supremo conclave do rito brasileiro no Paraguai. Em Portugal, hoje, nós já temos uma delegacia, tá? Que é o início de um trabalho para que venha futuramente ter um supremo conclave lá. Então, o rito brasileiro é como o rito moderno, que em muitos lugares é chamado de rito francês, né? O rito brasileiro é sempre rito brasileiro. Então, ele vai ser o rito brasileiro do país tal. E aí o que acontece é que, como nós falamos aqui no início da palestra, ele vai abordar as situações daquele país, sobretudo nos graus superiores, né? Por exemplo, nos graus de missionário, quando fala missionário da economia, missionário da cultura, missionário da religião, ele vai falar desses assuntos, mas com a perspectiva daquele país. Então, por isso é um rito que pode ser enquadrado em qualquer cultura, em qualquer pátria, porque ele vai tratar dos assuntos daquela pátria. Muito obrigado, meu irmão. Ficou aí para mim e esclarecido essa parte aí. Muito obrigado mesmo. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? César Santos, você ia falar, César? Está sem som, César. Apenas agradecer e parabenizar o irmão Juliano, né, por esse convite. Não é um desafio, porque o nosso irmão é brilhante. Ele várias vezes já foi na Monte Castelo e brilhantemente apresentou palestras. A gente tem uma admiração muito grande pelo irmão Juliano. Obrigado por nos abrilhantar com essa sua sapiência. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço. Obviamente pago. Obrigado. Por gentileza, mais algum irmão deseja fazer outro? Abel, você vai falar, Abel? Sim. Queremos parabenizar o irmão Juliano. Obrigado. Pela palestra, né, e solicitar já, desde já, autorização para divulgação entre os irmãos de nossa loja para todos os irmãos. Tá? Um grande abraço. Obrigado, João Dias, também, pelo convite. Um abraço. Juliano? Pois não. Dourado, pode fazer uso da palavra. Parabenizar você. Finalmente assisti uma palestra tua, né? Estou sempre dizendo que vou assistir, sempre tem um problema. Mas hoje eu vou assistir de qualquer maneira, entendeu? E estamos aqui, parabéns pelo que você falou, abordado, entendeu? Foi bem abrangente naqueles pontos que sempre são, né? São pontos chaves que quando a gente viaja com o Ney, a gente vê que sempre tem um probleminha e você tratou muito bem desses problemas, na questão do tratamento, da recepção, na questão dos graus, de modo geral, né? E, pergunto a você, existe mais uma perspectiva de tratados no conclave? Alguma coisa nesse sentido, não? Existem algumas perspectivas, sim. Essa pandemia, infelizmente, ela travou muito, né? Ela travou porque, embora a gente esteja utilizando dessas ferramentas, mas a nossa presença nas regiões, elas fortificam. Existem algumas grandes lojas que eu estou em tratativa diretamente com os grãos-mestres, e existem outros países, como a Austrália, os Estados Unidos, a Inglaterra e Portugal, tá? Para a expansão do rito brasileiro. Muito bom. Obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns. Deixa eu até aproveitar que foi muito bom. Eu só ver depois que você e o nosso irmão de Farias. Eu estou olhando aqui, nosso irmão de Farias. Foi uma maravilha ter passado desapercebido a presença de vocês, porque para mim são dois grandes nomes do rito de verdade. O irmão Dourado muito mais pela nosso entrosamento mais constante, sabe, da minha admiração por ele, mas é difícil eu falar justamente para esses que foram os caras que puderam fazer, que levaram o rito, e hoje, para eu estar aqui falando, é porque teve o trabalho de vocês hoje. Para que os irmãos saibam, essa Constituição aqui que eu estou falando, na sua íntegra foi digitada, foi revisada, foi trabalhada pelo nosso irmão Dourado. Então, eu falar sobre o que o irmão escreveu, né, para mim é complicado. Eu espero não ter desapontado nem meu irmão Dourado, nem o nosso irmão de Faria.
Não, não desapontou, não. Nosso irmão Oscar chamou, deseja fazer uso da palavra, e depois nosso irmão Moacir vai falar também. Tá, Moacir? Ok, obrigado. Tá bom. Irmão Oscar chamou. Eu defaria também. Olá, boas noites. Boa noite, meu irmão Chamorro, do Paraguai, do Paraguai. Prazer. Ahí estoy participando en la palestra, yo querido hermano, gran regente. Y quiero felicitar por su esclarecido mensaje de los títulos para cada lado del rito brasilero. Sí. Es interesante también saber que hay tratativas ya de otros países para implementar el rito brasileño en Australia, Inglaterra mismo, ¿eh? Sí, Estados Unidos, qué genial. Así que mucha fuerza a seguir trabajando y lograr esa conquista de expandir el rito brasileño en Europa y en Oceanía. Así que muchas felicitaciones. Um triple abraço, né? Muito obrigado, irmão Chamorro. Leve nosso abraço ao nosso irmão Jaime, nosso soberano grande primaz aí no Paraguai, todos os membros efetivos. Tem sido fácil, né, essa ideia de levar o rito brasileiro. Os irmãos que têm a facilidade de viajar, já tiveram essa experiência, não há lugar nesse planeta que não haja um brasileiro. E esse brasileiro, sempre quando chega em outra obediência, em outro local que fala sobre o rito brasileiro, os paramentos, fala sobre a tradição de rápida conquistado a admiração dos outros irmãos. O que existe em muitos lugares é justamente aquele carrancismo de algumas tradições, né? Ou o cara é escocesista roxo, ou ele vai para o rito de York, mas mesmo assim nós estamos quebrando gradativamente essa barreira. Só na Inglaterra nós já temos 40 irmãos que são brasileiros com os graus, e a gente está conversando para poder trabalhar lá na Inglaterra. Que beleza. Nosso irmão Moacir deseja fazer uso da palavra e logo depois a gente vai passar para o nosso irmão De Faria, que já fez e sinalizou ali que ele quer falar. Moacir, fala aí, Moacir. Boa noite, irmão Juliano. Já alguns dias que a gente não se vê, né? Desde que eu saí do conclave, né? Isso, nosso irmão Moacir é membro emérito do Supremo Conclave. Muito obrigado. Não esquece a gente aqui não, nós estamos aqui, eu acredito que você saiba, esteja lembrado, nós estamos aqui exercendo o priorado aqui do Kadosh. Sim. Não, viu? Agora eu gostaria de fazer duas perguntinhas, o irmão Juliano. Uma sobre constituição de delegacia e a outra sobre assim, o horizonte, um possível horizonte da gente voltar. A primeira, na antiga Constituição, as delegacias litúrgicas, o delegado poderia ter acho que 2 assessores, que seriam um secretário e um orador. Nessa nova Constituição continua a mesma coisa ou modificou isso aí? Não, na verdade também foi escrito pelo nosso irmão Dourado o regimento, a Constituição das delegacias. E como assessores do delegado, o delegado tem um tesoureiro e um secretário, na verdade. Tá. E esse modelo nós temos disponíveis lá no Supremo Conclave para os irmãos fazerem as adequações para trabalhar. E a questão do retorno, meu irmão, em abril foi feito um ato do nosso soberano grande primaz, porque, como eu falei, nós administramos um país que tem um território com dimensões continentais. Então, a realidade do Rio de Janeiro é diferente de Macapá, como a do Sul. Então, em abril, eu não me vem à cabeça agora o número do ato, mas em abril o nosso soberano recebeu um ato autorizando os corpos a funcionarem desde que obedecessem às leis, às regras dos órgãos competentes da Organização Mundial de Saúde. Por que eu estou falando isso? Porque em abril já tinha muitos irmãos falando, não, mas aqui na minha região não tem nada, sendo que você não pode fazer um ato dizendo, não, tem que funcionar, nem que não vai funcionar. Então, a instrução é essa. Conforme esteja a situação naquela região, as lojas, os capítulos, as oficinas
podem retornar, como já retornaram em alguns lugares. E, por exemplo, algumas oficinas aqui no Rio de Janeiro já convencionaram que só vão voltar a partir do ano que vem. Então, isso é muito... Tá liberado para trabalhar conforme a situação da região em que esteja aquela oficina. Então, está sendo ouvido? Ouviu os elogios que eu fiz a você, já ouviu ou não? Ouviu. Então, eu tenho um assunto que eu considero muito delicado. Eu não sei se eu serei inoportuno. Estou aqui presentes o Ilan, o Belotti, o Cacá. Tem muita gente aqui de Minas Gerais, eu tenho convivido com esses irmãos. Como é que está a relação do Supremo Conclave do Brasil com o Supremo Conclave autônomo lá dos nossos irmãos? Como é que vocês estão pensando sobre isso? Se for inoportuno, o irmão não está obrigado a responder, tá bem? Essas horas não é hora, está muito tarde, sai aí pela tangente. Mas eu fico constrangido de ver tanta abertura. Eu fico constrangido de ver tanta abertura para o Brasil inteiro, e esses irmãos do Supremo Conclave Autônomo, eu estou convivendo com eles e os sinto bem ligados ao rito brasileiro e de uma forma bastante genuína, sabia? Tem examinado os rituais muito genuínos mesmo, né? Muito genuínos. Então, eu tenho 2 elogios para você. Primeiro, a administração. Essa foi sensacional. E essa questão do uso dos paramentos é fundamental para a identidade do rito. Isso é fundamental. É a nossa velha gravata vermelha. Esses paramentos são fundamentais para que o rito adquira uma característica. Eu estou elogiando, sem elogio. Agora, o assunto, qual é o assunto? Já está tarde, eu mesmo estou muito cansado. Como é que está os nossos irmãos tão queridos lá do Supremo Conclave Autônomo? Como é que vocês estão vendo isso aí? Se for o caso, responder. Não, tá sim. Não tenho nenhum problema para responder, não, até mesmo porque me dou muito bem com o irmão Gilmar. Os outros irmãos eu não tenho prazer ainda de conhecer. Converso sempre com o nosso irmão Gilmar. Na verdade, esse assunto num todo também foi novo para o Supremo Conclave, pois nós só começamos a começar, foi ótimo, nós só começamos a pensar essas possibilidades a partir do momento que o GOB começou a fazer esses tratados com o Grande Oriente, né? Mas a Magna Reitoria, o Supremo Conclave no todo, ainda não conversou sobre esse assunto, pois nós estamos parados de verdade desde o início de março. Então, e o nosso soberano não fez, por enquanto, não teve nenhuma reunião dos membros efetivos, mas ele está sempre conversando com o nosso irmão Gilmar, com o nosso irmão Vanderlei. Eu acredito que ele tenha alguma coisa em mente para trazer para os irmãos. Mas seria muito prematuro eu colocar alguma visão, até mesmo porque, como os irmãos sabem, todas as diretrizes que saem do Supremo Conclave saem através do nosso soberano grande primaz, né? Então eu respeito muito isso, mas acreditem que, assim como algumas inovações na parte administrativa, eu também fico assessorando, né? Fico dando algumas ideias para o nosso soberano. Mas tenho certeza que o caminho é um só, né? Até mesmo porque, como bem disse o nosso irmão de Farias, o respeito e o trabalho que esses irmãos fazem, né? O irmão Belotti está sempre procurando, o nosso irmão Ney sempre também disponibilizou as informações que foram solicitadas a ele, tem toda uma admiração, já tivemos algumas vezes lá em Juiz de Fora, conversando, enfim. Hoje o momento da maçonaria é outro, né, no Brasil. Depois desses tratados é um outro momento. Então acredito que nós temos que conversar, precisamos a bem do rito brasileiro, como também já colocou o nosso irmão Belotti, porque já surgiu lá um outro Supremo Conclave lá em Pernambuco, que eu não sei nem de onde saiu, como saiu. Então, a bem do rito brasileiro, nós precisamos conversar sobre esse assunto o quanto antes. Meu irmão Juliano, eu gostaria de registrar a presença do nosso irmão Jaime Cabral,
soberano grande primaz, né, do Supremo Conclave do Brasil no Paraguai. Está presente aí, tá? É uma honra ter o nosso soberano aqui conosco, uma pessoa de fino trato, um irmão muito fraterno, é realmente uma palavra de passe na maçonaria lá no Paraguai. Sempre fomos muito bem recebidos, tem feito um trabalho maravilhoso, tem um tratado maravilhoso, está sempre em contato com a grande loja do Paraguai, através do grão-mestre Edgar Sanches. Enfim, é um prazer ter o nosso irmão Jaime aqui conosco. Um abraço aí, nosso soberano. Boa noite para todos os queridos irmãos. Um abraço para você, Juliano, para todos os eminentes hermanos. Mas você sabe que tem um sentimento muito profundo de aprecio, de admiração ao rito brasileiro, mas a sua persona e además hermanos que sempre estão apoiando o rito brasileiro. Mas muito feliz de estar compartilhando esta noite com todos vosotros. Muito obrigado. Um abraço. Triple. Tríplice. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Boa noite, meus irmãos. Paulo Gomes aqui, de Três Corações, no sul de Minas. Boa noite. Sou do Rito Brasileiro, também fui fundador de uma loja do Rito Brasileiro aqui, Cavaleiros de Aço do sul de Minas. E dizer ao irmão Juliano que fiquei muito feliz com a sua palestra, muito esclarecedora, e dizer que o Rito Brasileiro terá mais uma loja aqui em Três Corações, que eu já estou movimentando para abrir uma loja do Rito Brasileiro. Existe uma loja do GOB aqui, o Rito Escocês. Houve uma possibilidade da gente transformar essa loja do Rito Escocês para o Rito Brasileiro, mas os irmãos pediram que a gente fundasse uma outra loja mesmo aqui e do Rito Brasileiro. Então, fiquei feliz de ouvir o irmão dizer que o Supremo Conclave ajuda, o irmão Zé Antônio está dando uma força muito grande para a gente aí, né? Ele ainda falou, fica tranquilo que o que for preciso para a gente ajudar na abertura dessa loja, a gente vai estar fazendo. Então, parabéns pela palestra, e bastante esclarecedor, e eu sou um apaixonado pelo Rito Brasileiro. Não tem como não ser, né, meu irmão? Eu também me fui no Rito Escocês e depois passei para o Rito Brasileiro, e desde lá estou aqui até hoje. Agora, o meu irmão Paulo me permita, eu acho que eu sou pé quente, e vou passar a fazer mais palestras virtuais. Porque é a terceira palestra que eu faço que os irmãos vêm dizer que vai ter mais uma loja do Rito Brasileiro. Então eu vou fazer mais palestras para ver se mais lojas estão criadas aí do Rito. Muito bom, parabéns pelo trabalho, fico feliz. Obrigado. Meu irmão Edivaldo. Pelo convite, agradecer aí ao convite. E o irmão Juliano Coelho Braga, é o embaixador aí do livro do nosso irmão Fernando de Faria, né? Então, eu gostaria de parabenizar esse trabalho que o Juliano começou a fazer. Meu irmão Wagner, por favor. Da Winston Churchill, completamos 37 anos sempre no Rito Brasileiro, foi fundada no Rito Brasileiro, e assim a gente tem um amor enorme pelo Rito Brasileiro. Tá bom, parabéns. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Pois não. Pode. Pois não, meu grande regente. Meu irmão João Dias, irmão Dourado, irmão de Faria, irmão Juliano, em nome desses baluartes, ícones para o Rito Brasileiro, eu cumprimento a todos os irmãos que estão na sala. Não é desconhecimento de nenhum dos irmãos a nossa intenção de conversarmos a respeito do Rito Brasileiro, um rito uno, um rito progressista, um rito com origem. Nós, do Supremo Conclave Autônomo, estamos trabalhando para que a coisa aconteça a nível nacional, seja do Oiapoque ao Chuí, falando a mesma língua. A necessidade de que os dois conclaves, assim na minha linha de raciocínio, acredito que a do Juliano também, unirem forças para que o rito seja forte e cresça forte, porque alicerçado ele já o é, desde a Avo Palmeira com a sua implantação, é fazer com que o Supremo Conclave, o Rito Brasileiro, ele tenha uma diretriz una.
ele não seja bipartido e não tenha condição, ou pelo menos os dois juntos, com a força que o Mamute tem, não aparecer mais um, mais dois, mais três, e a gente perder, como De Faria fala com muita propriedade, a originalidade. O rito, ele é muito bonito, ele é muito extenso. Eu falo muito com os irmãos que começam a galgar os graus filosóficos, a prestar muita atenção no grau 4, que apesar do ritual ser muito pequenininho, mas ele fala tudo e te prepara para chegar no 33. Ali tem de tudo. Se você não tiver com a visão dentro daquele ritual do grau 4, você não está preparado para o rito brasileiro. Então, o rito brasileiro, ele é bonito. Álvaro Palmeira foi magnífico quando ele deu as doses homeopáticas para os graus filosóficos. Aquela coisa da percepção para os irmãos, de quererem aprender, de quererem buscar, mas ele tem que buscar. Nós vamos dar a vara, ele vai pescar. E isso é muito bonito no rito brasileiro. E ele tem as suas peculiaridades. É diferente de um 33 do escocês, onde é que você está no grau 33, está no topo. Tudo topo de quê? Daquele civis, da agricultura, da pecuária, aquela coisa que vem andando. Então, meu irmão Juliano, é um prazer imenso ouvi-lo. Essa fala sua fácil, um entendimento muito simples, entendeu? Você fala muito em poucas palavras. Não é puxar saquismo, não. Eu aprendi a admirá-lo, porque você tem uma facilidade de expressar que deixa a gente à vontade para entender. Às vezes até por carapuça. Aquele mete a carapuça que no momento certo tem que dar. Parabéns para o irmão, parabéns ao De Faria, que eu sempre falo quando estou em live, amo de paixão, porque é um homem que me aprendeu, me ensinou a olhar um rito brasileiro de um outro lado, de um outro ângulo que eu não enxergava. Então, Eldorado, que nos deu uma palestra maravilhosa na nossa loja maçônica Montanhas Livres, entendeu? Ele ficou até emocionado quando da apresentação dele aqui. Nós deixamos ele falar à vontade, não teve tempo para ele falar. E ele nos trouxe coisas lá de trás, interessantíssimas, que a gente não sabia alguns pormenores. O rito brasileiro é isso, gente. É a gente expor aquilo que a gente tem de conhecimento para fora, para aqueles novos que vão nos substituir. Entendeu? Já aprenda a coisa alicerçada, não de inventar, não de tirar daqui, eu acho bonito fazer isso, colocar aquilo, como tem alguns grandes orientes querendo fazer. Então, deixarmos o rito brasileiro, como eu vi um irmão falar comigo, eu achei interessantíssimo, uma frase desse tamaninha: rito é lei, ponto. Acabou, não tem que inventar. Então, acho que é por aí. Tentarmos, a maneira possível, quanto mais rápido, melhor, para que a gente não faça esse rito brasileiro ser mais pungente do que ele já é. Parabéns, meu irmão, parabéns a todos. Muito obrigado, João, por estar aqui de novo na sala. Eu sou um fanático pelo rito brasileiro. Aonde tem assunto do rito brasileiro, eu estou dentro para querer aprender, eu quero aprender e quero aprender. Eu sou um eterno aprendiz, e não é por estar no grau 33 e ocupando hoje o cargo de grande regente do Supremo Conclave Autônomo que a gente tem que se sentar, botar um salto alto Luiz XV aqui e se achar vedete. Pelo contrário, nós precisamos aprender mais, e aprender com quem sabe. E aqui nós temos professores de alto quilate. Boa noite para os meus irmãos. Desculpe se eu falei demais, mas eu fico muito emocionado quando eu falo do rito brasileiro. Um beijo no coração de todos vocês. Muito boa e importante a sua fala, e vem corroborar justamente com o que o nosso irmão De Farias falou. Quer dizer, o seu discurso já traz, já demonstra o que é o Supremo Conclave Autônomo e essa necessidade pelo trabalho de vocês. E é isso aí, vamos conversando assim, a bem do rito, né? Eu até costumo falar nas minhas palestras nos graus simbólicos, falou do rito, eu costumo dizer que ritual não é a Bíblia Sagrada que cada vertente, cada igreja interpreta, ou o próprio ser humano à sua conveniência. Os rituais são para serem executados na sua íntegra, tanto é que está escrito lá no final. Ninguém pode acrescentar nem retirar
sobre pena de representação do venerável, do orador, o que seja. Todos os irmãos que tenham algum pensamento contrário, que tenham opiniões, devem justamente expor, mas através de prancha, através de um trabalho. Nosso rito, nas suas convenções, está sempre reestudando a sua liturgia, os seus rituais, então deve apresentar as suas ideias de forma correta, não praticando ou tirando de outro rito para colocar, porque, como eu disse no início, cada rito tem a sua beleza, tem a sua identidade. É bonito sentar numa loja do rito brasileiro e assistir rito brasileiro. É bonito sentar numa loja do rito adoniramita e assistir rito adoniramita. E é isso que a gente tem que ter. Boa noite. Boa noite a todos, por vocês. Saúde e paz, vida longa e próspera para todos vocês. Boa noite a todos. Parabéns, bom dia. Parabéns, irmão Juliano. Parabéns. Muito bom. Irmão Pedro, uma boa noite. Boa noite, obrigado por tudo. Parabéns para vocês. Parabéns, irmão Juliano. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Nossos incertos pais.